Então vamos lá. Então falamos de Replace by Fee, RFB, que é um mecanismo que a gente pode ajustar a taxa, tá? O segundo mecanismo que eu quero comentar aqui é RBF. RFB é Receita Federal do Brasil. RBF. RBF. Vamos lá. O segundo mecanismo que eu quero comentar com vocês é um mecanismo relativamente mais recente, tá? É um mecanismo que a gente chama de Child Pay for Parent, que é CPFP, tá? CPFP. E aí, a implementação disso aqui é um pouco mais complicada do que parece, de novo, porque na hora que a gente vai implementando essas ideias aqui, vai aparecendo um monte de possibilidades de, então vou fazer a negação de serviço assim, então vou fazer a negação de serviço assado, tá? Começa a aparecer um monte de possibilidades de ataques. Então, a implementação é mais complicada do que parece, mas a ideia é bem simples, tá? A ideia é bem simples. A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho uma transação, a ideia é você olhar as transações na mempool de forma combinada e não de forma isolada, tá? E aí isso daqui, ela se comunica com uma outra discussão que está acontecendo, um outro projeto que está acontecendo no Bitcoin Core, que te dá o nome de Cluster Mempool, que tenta implementar esse tipo de política lá, tá? E aí qual que é a ideia? Tá? Qual que é a ideia? Imagina que eu tenho uma transação de 100 bytes pagando 400 satoshis. 400 satoshis, tá? Isso aqui dá 4 satoshis por byte. 4 satoshis por byte, tá? E aí imagina que eu vou lá e propago uma outra transação, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, vou chamar isso aqui de B, tá? De 80 bytes, que paga 80 sats. Isso aqui dá um satoshi por byte, tá? E aí imagina que o minerador está lá minerando, ele vai preferir incluir essa transação do que a segunda. Vamos imaginar que aquele 1 satoshi por byte esteja uma taxa muito baixa do que está acontecendo agora e ela não está sendo confirmada. Está lá meio que presa e não está sendo confirmada, tá? Uma coisa que eu posso fazer é replace by fee, né? Só que para fazer o replace by fee, repare que eu preciso controlar, eu preciso ser capaz de controlar a UTXO que está sendo gasta. Por exemplo, eu preciso construir uma assinatura, eu preciso saber a pré-imagem de um hash. Pode ser que eu não saiba isso. Pode ser que, sei lá, eu fui lá na corretora, a corretora me pagou e a taxa está muito baixa. Eu não tenho como ir lá e mudar, fazer o replace da transação da corretora, porque eu não tenho a chave para assinar a UTXO que ela está gastando. Então eu não consigo fazer o replace by fee, tá? Só que eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo criar uma segunda transação, chamar de C, que depende da primeira, da B. Por exemplo, imagine que tem uma transação aqui, a transação B tinha uma entrada, tinha 2 saídas. Eu posso vir criar a transação C, que gasta uma das entradas, que gasta uma das saídas, que é a saída que me interessa, que é o pagamento, por exemplo, que eu estou recebendo, tá? E gera só uma outra saída, por exemplo, para mim mesmo. Eu posso fazer isso, tá? Essa transação C, eu vou chamar de filha da transação B, e a transação B de pai da transação C, tá? Ou o B é o ancestor, né? O ancestral do C, tá? E assim por diante, assim, essas relações aí de pai, filho, enfim, tá? Repare que isso pode se estender, tá? Porque eu posso vir aqui criar uma transação D que gasta essa e faz a mesma coisa. Essa transação D eu vou considerar como filha da B também. Porque para D ser válida, a B tem que ser válida, tem que ser confirmada. Todo mundo ok? Então repare que eu posso criar uma cadeia de dependências aqui, tá? Beleza. Mas dito isso, repare que eu posso fazer isso, e aí eu posso criar uma transação
vamos chamar, a dizer que é a C, com 80 bytes. Esses 80 são números só que eu estou chutando, tá? Não sei um número razoável aí não. 80 bytes que paga 592 sats de taxa. Isso aqui dá 7,4 satoshi por byte. 7,4 satoshi por byte. E aí, na hora que o minerador olhar isso, ele vai olhar e falar assim, nossa, essa daqui vale muito a pena incluir, ela paga muita taxa. Está pagando o dobro de taxa do que está agora no momento. Eu quero muito incluir essa transação. Tá? Qual é a questão? É que, para essa transação C ser confirmada, obrigatoriamente a transação B também precisa ser confirmada. Senão ela vai ser inválida. E o bloco vai ser inválido. Tá? O minerador ele pode ir lá e incluir essas duas no mesmo bloco. Isso não é um problema. Tá? Desde que a transação B apareça na lista das transações, apareça antes da transação C. Mas ele pode ir lá incluir uma antes da outra e acabou. Pum, incluiu as duas. Tá? Então repare, para incluir uma que é muito desejável, ele precisa necessariamente incluir a outra. Tá? E aí quando a gente vê no combinado das duas coisas, eu tenho 160 bytes indo para a blockchain, são as duas juntas, e eu estou pagando um total de 672 bytes, 672 sats, que dá 4,2 sats por byte, que é uma taxa razoável e competitiva com relação aos 4 que está acontecendo agora no mercado. Todo mundo ok? Essa é a ideia básica do Child Pay for Fee. Tá? É a ideia de que você transfere o pagamento da taxa para quem está recebendo o pagamento e não para quem está fazendo o pagamento. Para quem está recebendo e não para quem está pagando. Diga. Pode. Tem um limite. E tudo vai sendo no limite que a gente coloca. Porque a gente vai colocar limites aqui para tentar não abusar desse mecanismo. Tá? Um dos mecanismos, um dos limites é a profundidade desses ancestrais aqui pode ser no máximo 25 transações. Pode ser no máximo 25, tanto para trás quanto para frente. Tá? Isso quer dizer que é relativamente fácil e barato de eu ir lá e impedir que esse mecanismo aconteça. Como? Opa, eu posso vir... Porque repare que eu posso vir e pagar para mim mesmo, né? Ora, se eu quero impedir que alguém seja capaz de fazer isso, eu posso vir aqui, eu controlando o dinheiro dessa saída aqui, que eu chamo de, sei lá, X, venho aqui e começo a fazer uma cadeia bem grandona de transações. Ó. É bem barato fazer isso aqui. É relativamente barato fazer isso. Estou pagando taxa, sim, estou pagando taxa. Tá? Mas é relativamente barato fazer isso. Relativamente barato. Tá? E aí, fiz os 25 transações. Isso quer dizer que nenhuma dessas outros filhos aqui agora vai poder entrar para poder pagar mais taxa e combinar com a parada toda. 25 é muita transação, tá? Tem que querer fazer isso aqui. Tem que querer acontecer isso aqui. Não vai acontecer sem querer, não. Tudo bem? Mas vai ter... Esse é um dos limites que tem nessa regra nessa regra. E repare que essa regra também pode ser abusada. Alguém pode estar fazendo isso? Não porque está tentando aumentar legitimamente a taxa. Por que eu deixo fazer várias? Porque cada uma dessas aqui pode estar contribuindo com cada vez mais taxa. E aumentando cada vez mais a taxa do todo, né? Para eu poder tentando incrementalmente aumentar a taxa do pacote inteiro. Tá? Obviamente que eu quero botar um limite para não... Porque senão vira bagunça, né? Tá? Enfim, tem justificativas melhores do que isso para poder botar limite. Certo? Qual seria a utilidade prática de você pagar, de você fazer uma transação para si mesmo? Você não perde dinheiro dessa forma? Você perde... Você está pagando a taxa. Mas repare que você está pagando... Sei lá, você está fazendo uma transação que está pagando 592 de taxa, que você está gastando 592 a mais. Mas de outra forma, você não confirmaria a transação de um dinheiro que você está recebendo. E aí você não consegue gastar também. Imagina que essa transação aqui está te pagando 1 BTC. 100 milhões de satoshis. Só que ela está pagando 80 sats de taxa e não está confirmando. Meu amigo, você tem todo o interesse em receber esse dinheiro aqui. Em confirmar essa transação.
está recebendo muito dinheiro. Percebeu a ideia? Aqui eu só estou olhando as taxas, eu não estou vendo quanto que está de fato mudando de mão, né? Eu só estou olhando as taxas. Eu só estou interessado em ver os incentivos das taxas aqui. O que é 592 SATs perto de 100 milhões de SATs? Nesse exemplo aqui. Entendeu? Então repare, você não é obrigado a usar o mecanismo. Você vai olhar e ver, isso aqui economicamente faz sentido? Se o dinheiro que você está recebendo for menor do que os 592, claramente não faz sentido. Você vai... Deixa lá. Ah, estou recebendo um pagamento de 500 satoshis. Porra, vou gastar 592 de taxa só para receber 500? Claro que não. Tipo, deixa lá. Não vale a pena economicamente, entendeu? É uma decisão irracional, né? Você pode querer fazer isso? Pode. Mas aí você está gastando dinheiro mesmo. Mas aí, no caso, a taxa não tem que ser menor do que o valor da moeda da entrada? Se você está recebendo 500, você vai... Não, aqui eu não estou recebendo 500. Sim, eu estou recebendo 500, tá? E uma taxa de 592 não, mas imagina que, sei lá, aqui está entrando um BTC, está saindo 500 SATs aqui e o troco inteiro está aqui, que é 100 milhões menos 500, tá voltando de troco para quem fez aquele primeiro pagamento, entendeu? Aí imagina que esse aqui é meu, entendeu? Aí aqui, ó, eu vou pagar 592 de taxa? Sim, não vale a pena, né? A sua entrada ali não é só de 500? Sim, mas você concorda comigo que eu posso contribuir com mais dinheiro aqui, né? Que mais dinheiro que eu tenho de outro lugar, óbvio. Irracionalmente, né? Mas eu vou fazer isso? É possível. Mas eu vou ficar pior se eu fizer isso, tá? Professor, na prática, então, quer dizer que além do Bitcoin tem uma taxa de extravio, né? Assim, Uma taxa de quê? extravio, na prática. Chaves que foram perdidas, etc. Então ele vai se tornando mais escasso. Essa daí seria mais uma forma de extravio, né? Porque transações que nunca vão ser economicamente... Transações, eu não comentei em nenhum momento, mas isso também é vamos aproveitar porque isso é um incentivo econômico. Existe uma noção que a gente vai chamar aqui de dust. Dust é poeira, tá? Dust é poeira. E isso aqui é um problema real que precisa ser gerenciado pelas carteiras, tá? Que é o seguinte, imagina que você... Normal, transação normal, assim, a mais comum de todas, tá? É uma transação que tem uma entrada e tem duas saídas. Uma das saídas é um pagamento que você está fazendo e a outra saída é troco que você está pagando para você mesmo, tá? Aí imagina que está entrando, sei lá, um BTC aqui e está saindo, sei lá, 0,99999 BTC do lado de cá, que é o pagamento que você está fazendo, tá? Esse troco vai ser, sei lá, 10 SATs. Estou chutando uns números aqui, não estou fazendo a conta certinha aqui na minha cabeça não, tá? No caso aqui vai ser 100 SATs, né? É o que vai sobrar aí, eu acho. Sei lá, enfim, faz a conta aí depois, tá? Mas vai sobrar uma saidinha muito pequenininha. Vamos supor que sobra uma saidinha muito pequenininha. 100 SATs, tá? Isso aqui é um dinheiro que eu tenho. É uma moeda de um valor, de um numerário muito pequeno, tá? E aí começa a ter um problema, que é, se esse número for muito pequeno, na hora que eu for usar ela numa outra transação, para contribuir com o pagamento de outra transação, pode ser que a taxa que eu tenho que pagar já seja maior do que esses 100 SATs. Quer dizer que o tanto que eu preciso pagar naquele momento é mais do que o valor econômico que aquela UTXO contribui. No caso, se incluir ela na outra transação, você aumenta o custo da transação. Aumenta o custo da transação, porque eu preciso botar mais dados na transação. Então, essa conta é meio complicadinha, porque você depende do contrato que está escrito aqui, tá? Depende do contrato que está escrito aqui. Então, assim, mas você que sabe aquilo ali, você sabe quantos dados você precisa colocar. Então, você sabe, beleza, para eu gastar isso aqui, eu preciso de tantos dados. E agora eu preciso pagar, a rede está cobrando, entre aspas, 4 satoshis por byte. Ah, beleza, para eu gastar isso aqui, eu preciso pagar, isso aqui vai adicionar 100 bytes na minha transação. Então, isso é 400 sats. Fora o resto da transação. Entendeu? Só para eu adicionar essa UTXO num gasto, eu preciso gastar, sei lá, 400, 300. Fora o restante da transação.
Entendeu? E aí, a conta que a gente está vendo é o quanto que custa eu adicionar aquilo no gasto. É maior, se aquilo for maior do que o quanto a moeda contribui na transação, o valor nela, se isso for menor, eu vou gastar mais do que o valor que ela contribui, a gente vai chamar isso aqui de dust. Esse dust é um incentivo para não gastar. Porque para gastar, você vai gastar a mais, você precisa gastar dinheiro de outro lugar ainda para botar ali. Tá vendo? Ela é mais caro gastar do que não gastar. Então, o seu incentivo é para não gastar. Tá? E esse dust, cuidado, assim, não tem um número certo de quanto que é o dust. Sei lá, depende da taxa agora. Depende da taxa que está agora, depende do contrato que está escrito naquela moeda, depende de um monte de coisa. Tá? Então, cada caso é um caso. Então, é altamente dinâmico ainda. Então, repare que é até difícil a gente olhando de fora prever como é que vai ser, tá? O que é o dust. Mas isso aqui é um problema real, que a tua carteira precisa gerenciar. Tá? Isso aqui impacta um outro mecanismo que não tem uma só boa solução, que é bom temas para trabalho, tá? Que a gente chama de coin selection. Coin selection. Que é como que eu escolho o que eu vou gastar aqui? Como que eu escolho o que eu vou gastar aqui? Porque repare que nesse caso, nesse exemplo particular, o que seria se eu tenho uma moeda, imagina que eu tenho duas moedas de um Bitcoin. E uma só basta para fazer o pagamento, mas ela acaba gerando dust. Ó. Uma saidinha, um troco com muito pouquinho. Aqui valeria a pena, provavelmente, botar 2 BTC, gastar 2 BTC, os 2 BTC que eu tenho, por exemplo, para poder aumentar o valor do troco. E aí não gerar esse dust. Tá vendo? Só que repare que isso aqui, ó, essa informação precisa entrar de alguma forma no algoritmo que você vai escolher para selecionar a moeda que você vai gastar. Na hora de fazer um pagamento. Você tem várias moedas, você precisa escolher quais você vai gastar. Tá? E aí, por que eu estou dizendo que não tem um mecanismo, uma fórmula fechada? Porque isso aqui depende da taxa. E a taxa é altamente dinâmica. Você precisa ter uma certa expectativa de como é que vai ser no futuro. Entendeu? Então isso aqui é bem mais complexo do que parece. E tem várias formas de fazer, tá? Cada wallet faz de um jeito diferente. E aí, no caso, se você for aumentar o número de entradas, praticamente você também vai aumentar o custo da transação. Sim. Então, para salvá-los... Entendeu como é um problema de otimização bem mais complicado do que parece? Não é um problema trivial. Esse tema é um tema interessantíssimo, é um tema, assim, é altamente relevante para as carteiras, porque na hora de gastar você tem lá várias moedas, vários UTXOs. Na hora de fazer um pagamento, você precisa escolher as que você vai gastar naquele momento. Tá? Tem outras coisas que talvez você queira levar em consideração. Por exemplo, imagina que tem lá eu tenho um monte de UTXO, e algumas delas eu recebi de pagamento de uma corretora. E a corretora, ela tem meus dados. Então, ela sabe que ela pagou aquilo para mim. E aí, alguém que está olhando a blockchain pode vir saber aquilo também e ficar monitorando meus pagamentos, minha cadeia de pagamentos. E pode ter outros UTXOs que não tem informação em lugar nenhum. Aí pode ser que eu queira levar isso em consideração, por conta de privacidade. Entendeu? Outras coisas que talvez a gente queira fazer. De repente queira fazer. Saídas relativamente pequenas, repare que elas são relativamente custosas. Tá? Relativamente custosas. Ao contrário, saídas muito grandes, elas também geram problema. Porque se eu perder uma chave aqui, por exemplo, perder uma chave por algum motivo, ou alguém descobrir a minha chave por algum motivo, ela vai, entre aspas, roubar um valor muito grande. Então é um risco muito grande também você ter moedas de muito valor. Mesmo problema de qualquer dinheiro, tá? Nota muito grande é problemática também. Tudo bem? Então, vale a pena você pensar em mecanismos de você mesmo ir criando transações para rebalancear o valor das suas moedas. Às vezes você tem muita moedinha pequena, vale a pena você fazer uma transação, em algum momento, por exemplo, agora que a taxa está muito baixa, que gasta todas elas e cria uma só saída de um valor maior, mais considerável. A gente chama isso de consolidação. Aí é uma transação que
por exemplo, assim, ó, tem muitas entradas. Você vê esses padrões lá, tá na blockchain. E, sei lá, poucas saídas. A gente chama isso de transação de consolidação. Tá? Não necessariamente é você fazendo isso, tá? Mas pode ser, você, assim, uma pessoa... Pode ser que isso aqui seja uma necessidade até de negócios. Por exemplo, imagina que, sei lá, tem uma cafeteria e eu recebo muito pagamento pequeno. Vale a pena, em algum momento, eu pegar vários desses pagamentos pequenos, consolidar tudo numa UTXO maior. Como se eu estivesse pegando várias notinhas de R$1, de $1, indo no banco e trocando, entre aspas, indo no banco, e trocando por várias notas de 100, por exemplo. Que é melhor para eu botar num cofre, por exemplo. Tá? Ou é melhor para eu fazer pagamentos maiores para o meu fornecedor. Para o meu fornecedor eu faço pagamentos bem maiores. E aí isso aqui deixa um pouco mais barato. Tá? Então, esse tipo de transação é um tipo de consolidação. Tem outras coisas que você pode querer fazer. Na hora de privacidade, eu falo um pouco mais sobre isso também, tá? Na hora de privacidade. Que é, de repente, a gente se juntar e misturar nossas moedas. Para ficar um pouco mais difícil de rastrear quem é dono do quê. A gente vai falar sobre isso, que a gente chama de coin join. Tá? Como é que você faz? Você chama o node, falei, cara? Precisa coordenar. Precisa coordenar. Mas, enfim, a gente fala um pouco melhor sobre isso na hora que a gente vai falando mais de privacidade. Tudo bem? Mas repare que isso tem a ver com a economia da coisa também. Só que agora é, no caso, eu que estou pagando a taxa, tentando olhar alguma coisa. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Tá. Isso a gente tá, tudo isso que eu estou falando aqui surgiu por quê? Porque o tamanho do bloco é limitado. Repare que foi uma decisão de protocolo que gerou toda essa discussão aqui, ó. A gente teve até agora, tá? Próxima coisa que eu quero comentar, vou tentar ser um pouco mais breve, tá? É a ideia de que o mining é probabilístico. A ideia de que minerar é uma coisa probabilística. Reparem que a gente viu como é que é o mecanismo, né? Você está lá chutando um monte de pré-imagens até achar uma colisão parcial de um hash. Eu não sei quantos, eu sei estimar mais ou menos em média quantos hashes eu preciso fazer para uma certa dificuldade. Mas eu não sei dizer se eu vou dar sorte e com, sei lá, 1 minuto eu vou conseguir achar aquilo, ou se eu vou passar anos tentando e não vou encontrar. É tudo na média. Tá? É tudo na média. O que isso gera do ponto de vista de quem está minerando, de quem está executando esse processo aqui, tá? A relação entre custo de executar esse processo e o faturamento dele tem uma natureza muito diferente. Porque o custo é mais ou menos, tá? Meio que uma linha reta. Estou lá gastando energia, estou lá comprando mais máquina, estou lá pagando salário, estou lá pagando aluguel do galpão onde isso funciona, estou pagando internet. Meu custo vai acumulando com o tempo aqui, é mais ou menos constante aí ao longo do tempo, vai acumulando. Tá? Não, isso é o custo. O custo é no mundo físico, no mundo real. Você contratou uma pessoa, você está lá, todo mês tem que pagar o salário dela. Tipo, quanto mais tempo você ficar, mais salário você tem que pagar, né? Não é isso? Se eu deixar a máquina minerando 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu estou gastando energia. Eu gastei um dia, gastei mais energia no outro dia, mas a conta não está parando, né? Custo versus revenue. Revenue é o faturamento. Então, a linha de custo é mais ou menos assim. Só que a linha de faturamento são picos. Quando eu encontro um bloco, eu recebo uma bolada. Mas eu fico um tempo sem receber dinheiro nenhum. Eu fico um tempo sem ver entrada nenhuma, de repente eu recebo uma bolada. Sabe? Não é exatamente parecido, mas é tipo um negócio de corretor de imóveis, assim. Tipo, os caras passam meses sem vender alguma coisa. Aí quando vende, recebe uma bolada. Vendeu um imóvel grande, por exemplo. Tá? É parecido com essa mesma coisa aí, que o cara precisa fazer. Esse tipo de negócio precisa ter mais reserva de capital. Assim, tem um business, precisa considerar isso, tá? Mas o que acontece? O faturamento, ele anda
em picos. E eu consigo calcular mais ou menos na média como é que vai ser isso aqui, mas eu não consigo saber com certeza. Tá? Eu não consigo saber com certeza. Tudo bem? Repare que essa não consigo saber com certeza gera um risco, eu vou chamar de risco de variância. Pode ser que eu tenha um hash rate considerável e uma certa eficiência, mas está demorando para encontrar bloco, por mero acaso. Isso vai me gerando pressão financeira. Tá? Porque o custo não está parando. Tudo bem? Beleza. Como que isso é equacionado hoje em dia? Tá? Hoje, o hash rate da rede é tão grande, mas tão grande, que tipo, ninguém sozinho consegue ir lá e fazer uma operação. Uma operação, você sozinho ir lá e comprar imagina que você fez lá um data center grande. Botou um monte de máquina especializada, a parada toda. Você ainda é um fiapo perto da rede. Tá? Por maior que você seja, assim, você olha e fala, nossa, tem um prédio enorme. Isso aqui não é nada ainda perto da rede. Então, tu precisa fazer uma operação com custo muito alto, já de partida, e ainda assim você é muito pequeno perto do total da rede. Isso quer dizer que o tempo médio para você encontrar blocos aqui, ó, é muito grande. Então é muito difícil fazer esse negócio ser financeiramente funcional hoje em dia. Tá? Já há muito tempo. Isso não é de hoje, já há muito tempo. Qual é a solução? O que se faz hoje? Já se faz há muito tempo, sei lá, uns 13 anos aproximadamente, tá? É a ideia da gente fazer uma pool de mineração. O que é uma pool? Uma pool é a gente juntar vários desses e minerar como se a gente fosse um minerador gigante, tá? Como é que é isso? A pool, ela é que se conecta na rede. Ela que se conecta na rede. A pool é um operador, tá? Uma empresa, é um serviço. E ela vai coordenar o serviço dos mineradores. Então, vários mineradores vão se conectar na pool. Os mineradores não falam mais diretamente com a rede. Quem de fato vai fazer, calcular os hashes e tal, coisa toda. Tá? E aí, repare, do ponto de vista da rede, a pool é um grande minerador com esse poder todo aqui combinado. É essa a ideia que a gente vai tentar fazer. Tá? Só que para isso aqui funcionar, qual que é a ideia básica? Imagina que esse cara aqui contribui com 1.000 de trabalho, esse cara aqui com 1.000 de trabalho, esse cara aqui com 500 de trabalho e esse cara aqui com, sei lá, 700 unidades de trabalho. Já vamos ver como que mede isso, tá? Mas vamos supor que seja possível medir a quantidade de trabalho que cada um está fazendo. Tá? Do ponto de vista da rede, essa pool aqui tem 2.200 unidades de trabalho. E aí a gente consegue olhar e falar assim, tá bom, com 2.200 unidades de trabalho eu consigo encontrar um bloco mais ou menos a cada tanto tempo. Então eu consigo mais ou menos prever como é que vai ser o faturamento da pool. Tá? Repara que isso é bem... É 3.000, né? É que eu nunca sei fazer conta, mas vamos lá. Repare que esse faturamento aqui, a minha expectativa é de encontrar nesses números aqui blocos 3 vezes mais rápido do que esse cara faria sozinho. Só que qual que é a ideia? Toda hora que a gente encontrar blocos aqui, a gente vai dividir o faturamento desses blocos na proporção de trabalho de cada um. Então, do ponto de vista do minerador zero, o que está acontecendo com esses números especificamente? A pool está encontrando blocos 3 vezes mais rápido do que ele encontraria normalmente. Então ele está sendo pago 3 vezes mais rápido do que ele seria pago normalmente. Só que cada vez ele só recebe, sei lá, perto de 1/3 do que foi minerado. Tá? Só que, repare que aqui eu não estou contando taxa, nem nada disso. Pode ter um charging, né? Pode ter alguma coisa aqui. Mas isso aqui é o suficiente para encurtar o tempo do meu faturamento e aí conseguir fazer a curvinha de custos, a curva de faturamento seguir um pouco melhor a curva de custos. Tá? Espalhar um pouco melhor essa coisa. Tá? E aí diminuir a necessidade de capital desse negócio todo. Tá?
como que a gente faz isso aqui? Tá? Tem duas coisas que precisam acontecer. A primeira delas eu preciso ter uma forma de medir o trabalho de cada um. E a segunda forma eu preciso ter uma forma de que a pool receba todo o pagamento. Então, dois problemas que precisam ser resolvidos. O primeiro deles, como que eu meço que esse cara está trabalhando 1.000 e que esse cara está trabalhando 500? Tá? Quando a gente está calculando a prova de trabalho, tem uma certa dificuldade, vou chamar de D, que é a dificuldade atual da rede. Está todo mundo tentando encontrar um bloco com essa dificuldade. O que a pool faz? A pool fala assim, mineradores, minera aí, com essa dificuldade D. Quando vocês encontrarem o bloco válido com essa dificuldade, você manda para mim, eu vou propagar, e a gente faz o split aqui do pagamento. Tá? Mas, se você encontrar um bloco com a dificuldade de 1000 vezes menor, que é 1000 vezes mais fácil, manda para mim. Manda para mim. Manda para mim. O minerador manda isso para a pool. Tá? Esse bloco não é válido. Se a pool propagar isso aqui, vai ser rejeitado. Porque não tem prova de trabalho suficiente. Só que o que a pool faz? Opa, qual que é a lógica? Isso aqui, eu vou encontrar 1000 vezes, com 1000 vezes mais frequência do que o bloco real. Então, eu calibro esse 1000, 10.000, 1 milhão, calibro um número para que tenha uma certa frequência de envio desses blocos aqui. E eu consigo olhar e falar assim, tá, mas isso aqui tem uma dificuldade. Se esse cara está encontrando blocos nessa outra dificuldade mais baixa, mais ou menos nessa taxa, eu consigo dizer mais ou menos quanto de hash rate ele está botando ali. A gente consegue calcular isso. Tá? Eu consigo calcular isso. Cada um bloco desse aqui com a dificuldade menor, a gente vai chamar de share. Eu não preciso nem calcular quanto hash rate o cara está colocando. Eu só preciso ir contando quantos shares desse ele está me mandando. Porque a única forma dele criar esses shares é, de fato, ele está minerando. Ele está minerando. E é tão difícil. Assim, ele minerar D ou D sobre 1000 é a mesma coisa. Então, obviamente não. Obviamente não. Tá? A minha expectativa é, eu espero que ele esteja minerando D e ele vai gerar vários D sobre 1000 no meio do caminho, ele vai me mandando e eu vou contabilizando. Então, esse cara aqui vai mandar alguns shares, esse cara vai mandar shares com menos frequência, porque ele tem menos capacidade de gerar hash, ele gera menos coisas ao longo do tempo. Tá? Esse aqui gera um pouquinho mais e assim por diante. Então, o que a pool vai fazendo? Ela mantém uma tabela com os shares de cada um, Na hora que ela vai fazer o pagamento, ela considera o percentual de cada um tem desses shares totais que ela recebeu e distribui esse pagamento. Todo mundo ok? E se aquele ali que tem menos, aquele que tem menos? O de 500 aí. Ele não mandar para o thread, mas ele achar o válido. Isso vai contar para a pool ou continuar? Depende um pouco da implementação da coisa, tá? A pergunta foi, tá, mas imagina que esse de 500 encontrou o bloco, mas ele não... Tipo assim, a primeira coisa que ele fez foi, encontrei o bloco. Tá? Tem vários modelos de pagamento. Vou explicar os modelos de pagamento e eles têm várias variações de implementação. Não tem uma regra geral para isso. Cada pool implementa um protocolo diferente. Tá? Aí isso gera incentivos para o cara, por exemplo, pode ser que aconteça dele encontrar isso, mas ele só ser pago por shares e não ser pago pelo bloco que ele encontra. Aí o que ele faz? Descarta. Você vai fazer o que for melhor para você aqui. O tempo todo, um monte de incentivos econômicos acontecendo. Isso aqui também é disso que a gente está discutindo. Tá? Como é que você garante que os nós não têm... Os miners não têm o próprio nó malicioso que vai propagar na rede aquele... Ah, tá. Essa é a segunda coisa. Como é que eu garanto que os nós eles estão minerando e o pagamento vai para a pool e não para ele mesmo? Essa é a sua pergunta, né? Tá. Como é que a pool faz hoje? Tá? A pool faz o seguinte, ela cria a Coinbase Transaction. Lembra que a Coinbase Transaction é que coleta o subsídio e as taxas. Ela cria a Coinbase Transaction, ela cria o que a gente chama de template do bloco, que é o cabeçalho do bloco que vai ser minerado. Ali tem a Merkle Root. Ali vai entrar a Coinbase Transaction. Então o que a pool fala? Eu só aceito o seu share
Se na hora que eu olhar a MicroRoot, você tem que me provar que a Coinbase que eu construí está lá. E aí como eu, pool, construí a Coinbase, eu faço pagamento para mim. Entendeu? Se você construir uma outra Coinbase Transaction e mandar a share para mim, eu vou validar aquilo e vou rejeitar, não vou contabilizar o seu share. Porque você não está pagando, o Coinbase que você está trabalhando em cima, não contribui para o trabalho da pool, tá vendo? O trabalho de coordenação. Então não só de seus shares. Então repare que a pool fica o tempo todo validando essas shares, que são blocos que foram minerados com prol de trabalho menor. Entendeu? Qual o problema disso? Hã? Assim, a pool pode ir lá e pegar o dinheiro e sumir. Tá, mas tirando esse caso, eu não pensei nisso, isso é um problema entre a pool e os mineradores. Mas do ponto de vista da rede, o funcionamento da rede, qual o problema disso aí? Da pool centralizar isso aqui, da pool decidir isso? Não. Eu falei a palavra-chave aqui, ninguém pegou. A pool está controlando quais transações entram no bloco. A pool está controlando quais transações entram no bloco. Quando ela faz isso. Ela não precisa mandar as transações, ela só precisa mandar a MicroRoot. Mas ela escolheu para construir, ela escolhe essas transações. Nesse modelo aqui, hoje isso é o que está acontecendo. A pool escolhe as transações que entram no bloco. O minerador individual que está ali de fato minerando, ele não tem essa capacidade no protocolo que se usa hoje. O protocolo chama Stratum. Tá? Hã? O dono da pool. Tem várias pools. Pools são negócios. Tem a Marathon, que é uma empresa americana. Tem, sei lá, me ajuda aí os meus estagiários. Cadê? Schwab. As pools grandes. Antpool. Brains é o nome da pool? Não. Brains é grande? Enfim. Brains, Marathon. Que é a Mara. Que é uma empresa de capital aberto americana. Hã? Enfim. São empresas. E a Mempool é só do projeto? A Mempool é só do projeto? Qual projeto? Mempool. Qual Mempool? Mempool.space? O site que você está vendo? Isso. É um Block Explorer, não tem nada a ver com minerar. Esse é o problema. Se eu tenho, a gente pode abrir aqui no Mempool Space aqui e ver o share das pools. Dá uma olhada aqui. Está aberto aqui. Não, é aqui. Aqui. Esse aqui é mais ou menos a proporção dos últimos blocos que estão sendo encontrados por cada pool. Tá? A Foundry é uma pool. Antpool é uma pool. Antpool é chinesa, se eu não me engano. A Via BTC, F2 Pool, Spider Pool, Mara, que é americana, Binance, tá vendo que a Binance tem uma pool também, ó. Tem a Brains, que é relativamente pequena, Ocean, são coordenadores. A Foundry, ela tem máquina minerando? Tem, mas ela também, você pode ir lá comprar máquina e plugar na pool dela e minerar com ela. Não, eventualmente são outras pools. Pode ter minerador solo aqui também, que também acontece, mas outras pools. Isso. Tem uma pool lá da 21, por exemplo. Enfim. Abrir a pool é rodar um software, qualquer um faz. O difícil é ter máquina rodando, gente trabalhando, equipamento, energia, a parada toda. Essa é a parte difícil. É o minerador. Mas enfim. Faz transações, né? E ela que escolhe quais as transações que vai entrar no bloco dela, né? Ela pode manipular a taxa e as transações? Ela pode tentar manipular a taxa. O mais grave é ela tentar eventualmente censurar transações. Por exemplo, algumas daquelas pools grandes que vocês viram ali são empresas americanas. De novo, o que eu vou falar aqui agora não tem juízo de valor nenhum, é o que é, tá? Tem um órgão americano que chama OFAC,
que vocês estão vendo aí, tá? Tem um monte de confusão, inclusive relacionado no Brasil com a lista lá da Magnitsky, não sei o que, de sanção. É esse órgão que implementa essas sanções. Tem uma lista da OFAC de UTXOs proibidas. Então, as empresas americanas, por exemplo, elas não incluem essas transações nos blocos se alguém tentar gastar aquelas UTXOs. É uma forma de censorship, né? Uma forma de censura. Tá? É uma forma de censura. Se está certo, se está errado, eu não sei. Não estou discutindo isso. Mas isso acontece. Por que isso acontece? Porque a geração do block template é muito centralizada. Vocês estão vendo ali. Tem poucas entidades decidindo isso. Na prática, tem poucas entidades decidindo isso. Tá? Vamos dar uma olhada em como é que é o mecanismo de pagamento delas, porque isso aí influencia. Tá? Tem 3 mecanismos principais de contratos que elas fazem entre a pool, que é o coordenador, e o minerador, e os mineradores que estão minerando. Tá? E tem várias variações desses contratos, mas tem basicamente três modelos básicos. Tá? O primeiro deles chama Pay per last N shares. PPLNS. Vamos ver essas siglas por aí. Pay per last N shares. A ideia aqui é o seguinte. Eu encontrei um bloco, eu divido, eu pego quanto que deu de recompensa naquele bloco e divido baseado nas shares que cada minerador individual acumulou ali naquele período que eu estou contabilizando, que é esse N aqui. Então eu falo assim, beleza, eu vou olhar o último 1 milhão de shares. Quem contribuiu 10% recebe 10%, quem contribuiu 3% recebe 3%. Mas o principal é quando que é feito o pagamento? Quando eu encontro um bloco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pool só paga quando ela recebe o dinheiro. Então entra o dinheiro e aí ela tem que ter um gasto. A pool, ela não está minerando, ela só coordena os trabalhos. Tá? Então repare que isso dá uma melhorada no fluxo de caixa dos mineradores, porque eles recebem pagamentos com mais frequência, mas ainda assim tem esse risco de variância aqui que a gente está vendo. O minerador que está lá minerando está assumindo esse risco de demorar para receber pagamentos. Tá? Esse é o primeiro modelo. Tudo bem? E repare, eu pago pelas shares. E eu pago quando eu encontro um bloco. Presta atenção nisso. Segundo modelo é o Pay per Share. Chama de PPS. Esse aqui é bem comum. A pool paga, cada vez que você encontra um share, a pool te paga imediatamente. Então, encontrei um share, a pool te paga. A pool não espera encontrar um bloco para pagar. Ela garante para você, se encontrou uma share, manda para mim, eu te pago agora. Faz uma transação na Light, nem faz um chain. Faz uma transação na Light e já te pago agora. Tá? Isso quer dizer que a receita do minerador é altamente previsível. Porque agora a receita do minerador só depende da capacidade de fazer hashing dele. Ele consegue calcular como é que vai ser o meu fluxo de caixa. Ah, se eu ligar tantas máquinas, o meu fluxo de caixa vai ser tanto. É muito previsível. A pool está assumindo o risco da variância agora. Por quê? Olha isso aqui, tá? Olha o risco. É isso que você tem que olhar agora. Muito bem. A pool, esses caras estão mandando as shares. A pool já está mandando o dinheiro. Se ficar muito tempo sem encontrar um bloco, a pool precisa manter os pagamentos. Então ela vai tendo pressão financeira em cima disso. Repara que a gente inverte a lógica de onde é que está o risco. No primeiro modelo, o risco é do minerador. O risco de demorar para encontrar blocos. No segundo modelo, o risco é da pool. Obviamente, a pool vai cobrar por isso. Obviamente, ela vai cobrar por isso. Tá?
Qual que é aí tem várias variações. Qual que é o modelo mais comum? A pool distribui o subsídio. A pool distribui o subsídio. O subsídio é a taxa fixa que vai ser criada de Bitcoin a cada bloco. E a pool retém tudo que for de taxa. Tudo que for de taxa vai para a pool. Tudo que for de subsídio, tudo ou quase tudo, vai para o minerador. Então, em bloco que tem muita taxa, a pool ganha muito dinheiro. A pool faz muito dinheiro. Em bloco que tem pouca taxa, a pool faz pouco dinheiro. Isso é um problema hoje, porque hoje a taxa está muito baixa. Mas já aconteceu da taxa ser muito alta. E aí, pools que pagavam assim, fizeram um caminhão de dinheiro. Está recebendo muita taxa e só está gastando o subsídio. Certo? Repare que esse modelo aqui ele vai ficando cada vez menos interessante para quem está minerando, porque o subsídio vai diminuindo, né, ao longo do tempo. E a taxa a gente não sabe, a taxa é altamente dinâmica. Tudo bem? Mas tem pools que ainda funcionam assim. Pode ter algum bloco, por exemplo, que eu já tenho que a taxa foi maior que o subsídio? Não sei te dizer, mas é provável que tenha tido bloco com mais taxa do que subsídio. Mas precisaria olhar os dados aqui. É uma boa pergunta para se fazer. Quer fazer um trabalho analisando e respondendo essa pergunta? Excelente trabalho para você fazer. Não é difícil. Os dados da blockchain, a gente sincroniza um node, demora um pouquinho, é só não demorar muito para começar isso agora. Sincroniza um node, baixa a blockchain dele lá. Não é difícil parsear esses dados aí e ver quanto que pagou de taxa cada bloco. Um trabalho legal de fazer. Dá para fazer isso aí numa semana ou duas. Responder essa pergunta, por exemplo. Tudo bem? É bom que a gente vai tendo ideias de trabalhos aqui ao longo da disciplina. Tudo bem? Pay per share. Tá? Repare que, olha só uma coisa que pode acontecer. E isso é um problema que tem que ser endereçado nesses contratos. Tá? O minerador, ele é pago por share. E para ele não interessa se encontrar um bloco ou não. Ele vai receber de qualquer jeito. Para ele só interessa fazer o trabalho. Tá? E ele não recebe, se ele não recebe nenhum bônus de ter encontrado um bloco válido, repare que ele pode vir aqui, não necessariamente ele tem que fazer isso, mas ele pode. Ele pode vir aqui, tô trabalhando. Aí imagina que ele deu uma sorte de encontrar um bloco válido, só que ele acumulou poucas shares naquele período que está sendo considerado para o pagamento. Aí o que ele faz? Descarta. Descarta um bloco válido. Hã? Porque daqui a pouco alguém vai minerar um bloco, um outro, e aquele vai ser invalidado. Entendeu? Não vale a pena ficar segurando. Não é que não vale a pena ficar segurando. Vale a pena ficar segurando em alguma situação. Mas já explico qual situação é essa. Mas não aqui. Tá? Mas ele pode simplesmente sacanear a pool, tá vendo? Ele pode ir lá e descartar um bloco válido. Tá? Então tem um problema aqui que pode ser que a pool está assumindo um risco relativamente alto. Inclusive um risco de os mineradores que estão ali trabalhando com ela, tipo, sacanearem ativamente ela. Por que eu faria isso? Ué, imagina que eu não estou dizendo que isso acontece, tá? Estou construindo um cenário adversarial aqui, para a gente poder tentar conseguir contratos e protocolos que funcionam apesar disso. Imagina que eu sou a Binance, eu tenho uma pool, eu tenho uma pool e eu tenho operação de mineração. Eu tenho as duas coisas acontecendo. Aí imagina que eu posso falar assim, porra, tem o meu concorrente ali, que concorre num serviço de pool comigo. Tá? Vocês viram ali as concorrentes. Pode ser que ele pense assim, vamos desligar as máquinas, vamos tirar as máquinas que estão minando na nossa pool e direcionar o hash rate para outra pool ali. E eles são grandes, é muita coisa. Aí direciona para outra pool, que é meu concorrente. Aí você pode pensar, pô, mas aí você está ajudando ele. Mais ou menos. Eu tenho um custo fazendo isso, eu estou deixando de receber do meu lado, tá? Eu estou deixando de minerar para mim. Eu vou começar a minerar lá para o outro. Só que toda vez que eu encontrar o bloco lá do outro, eu jogo fora. E ele está me pagando. Se ele me paga por share, se ele me paga assim, nesse modelo, eu vou lá, minero para ele, e eu nunca entrego o bloco que eu encontrar, mas ele está sempre me pagando. Então o que eu estou fazendo? Pegando o dinheiro lá dele também. E aí eu posso tentar fazer um ataque, repare que é business isso aqui, não tem nada a ver mais com protocolo, né? É um tentando bagunçar o negócio do outro. Mas então, não daria para o minerador que encontrou o bloco pegar para ele o bloco, porque quem faz
o frame o head, essas coisas do bloco é a pool. Sim. Então não seria possível ele ficar com o bloco para ele como se estivesse descartando, mas na verdade ficar com ele. No Bitcoin é muito difícil. Vocês viram como é que é o header? A simplicidade importa, tá? Por que aquele cabeçalho é feito daquele jeito, de maneira bem simples e tal, tá? O que eu ia falar? Me deu um... Isso que no Bitcoin, Como ele... Tá. como a simplicidade do Bitcoin impede. Simplicidade importa, tá? Simplicidade importa. Ela vai gerar certas possibilidades de você poder fazer alguma coisa ou não fazer outra coisa. Que é o seguinte. Uma das coisas que se discute de tentar fazer é eu minerar mais de uma blockchain ao mesmo tempo. O que quer dizer exatamente isso? Que é, eu calculei um hash de um hash. E aí esse um hash, esse X que está entrando, ser uma coisa válida para diferentes blockchains. Cuidado que isso aqui não é eu botar máquinas diferentes para minerar um pouco em Bitcoin, um pouco em Monero, um pouco de... Não é disso que eu estou falando. É eu ter a mesma máquina calculando cada vez que eu calculo um hash, aquela coisa que entrou na pré-imagem do hash seria um bloco válido em diferentes blockchains. E aí o que eu estou fazendo de fato? Eu estou minerando de blockchains diferentes com o mesmo trabalho, certo? Tá? Na blockchain do Bitcoin meio que não dá para fazer isso. Tá? Mas tem outras chains que são mais amistosas a isso. Por quê? Porque os blocos eles são muito parecidos. Tá? Enfim, aí tem um monte de detalhes técnicos de quais moedas dá para fazer, não sei o que. Tá? Mas a ideia é de você conseguir fazer com o mesmo cálculo do hash, você está tentando criar uma coisa válida em mais de uma chain diferente. Tá? Isso aqui é uma coisa muito difícil de fazer no protocolo. Por que eu... Você falou alguma coisa que me levou para essa ideia aqui. Do minerador achar o bloco como se estivesse descartando e ficar com ele. Então, acho que eu imagino que a lógica que você está explicando ia ser, tipo, ele não poderia no Bitcoin, mas em alguma outra... Mas poderia pensar que tem outras redes onde eu encontro uma coisa válida e ele é válido aqui e aqui, por exemplo. E aí eu escolho mandar propagar ele para cá, numa outra rede, e não propagar para cá, por exemplo. Entendeu? Na rede do Bitcoin é muito difícil fazer isso, é muito específico, mas tem outras chains que são mais amigáveis a isso aqui. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido ter esse tipo de coisa, o minerador descartar um bloco, percebeu? Porque tudo isso aqui é um jogo de economia, em boa medida também, é disso que a gente está discutindo hoje. Tudo um jogo, literalmente um jogo, naquela história de teoria dos jogos, tudo é um jogo, um grande jogo. Tem um monte de incentivos, cada um está tentando fazer o que é melhor para si. O que a gente está tentando fazer na hora que a gente bola os protocolos é o que é melhor para si tem que estar alinhado com o que é melhor para todo mundo. Essa é a dificuldade, é criar um protocolo que tem esse alinhamento. Professor, na hora que a pool ela faz o cabeçalho, ela marca quais as transações que vão ser mineradas no bloco. Na hora que o minerador acha um bloco válido e ele descarta, essas transações elas voltam a ficar livres? Voltam, porque elas nunca foram confirmadas por ninguém. E aí no caso, Continua na mempool de todo mundo. esse cara que descartou esse bloco, ele não tem acesso a quais transações estão ali dentro, né? Não, ele até tem, porque ele, em princípio ele consegue ver, ele também, ele pode rodar um nó. E ele pode rodar outro bloco com outro. Repare que nada impede desse cara aqui ter um nó conectado na rede e tá vendo, e tem uma mempool também, tá fazendo a coisa toda. Aí ele disse, falando assim, será que não tem como ele descartar esse bloco e fazer um outro bloco com essas transações e aí já tirando a pool fora? Isso, mas repare que isso aí é trabalho novo, isso não aproveita o trabalho que já foi feito. Entendeu? O fato dele ter encontrado um bloco agora e ele resolver descartar e fazer um bloco novo com uma outra Coinbase Transaction, não dá para ele nenhuma vantagem na hora de calcular esse bloco novo. Ele está sempre calculando o bloco do zero. Entendeu? Porque esses hashes eles são sem estado. Eles são stateless. Por isso que é quase como se fosse uma loteria. Mudou qualquer coisa no cabeçalho, mudou tudo. Muda tudo.
você ter encontrado um bloco no passado não te ajuda a encontrar um bloco futuro. E não só isso, você ter feito um monte de trabalho no passado não te aumenta a probabilidade de você encontrar coisa no futuro. É a mesma probabilidade ainda. Tá? Não tem como salvar. É stateless, de novo. É stateless. Rapidinho. É stateless. Entra X, eu calculo H de X. O hash, esse hash aqui é sem estado. Se eu escolher montar uma outra prova de trabalho onde o H tem estado, aí a conversa é outra. Porque aí o trabalho que eu fiz no passado pode ser que se aproveite para o futuro. Mas isso é outra conversa. E aí essa é uma outra conversa que entra, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que seja, que a gente começa a pensar numa linha de, tem gente querendo mudar isso, que é e criar coisa que chama de Proof of Useful Work. Prova de trabalho útil. Que é, em vez de você só calcular um hash ali, é você, de fato, tentar resolver algum outro problema que é útil em alguma outra área por algum motivo. Inverter uma matriz, calcular um DNA, sei lá, uma coisa no DNA, entendeu? Calcular um troço com uma proteína. Alguma coisa também é muito computacionalmente custoso, mas que ele serve para uma outra aplicação. Tá? Eu não gosto... enfim, eu vou fazer o juízo de valor porque eu já falei disso aqui. Tá? O professor não é neutro, tá? Eu não estou dizendo que você... Isso aqui é um bom tema de trabalho também, tá? Não estou dizendo que não seja um bom tema. Se você fizer um bom trabalho discutindo Proof of Useful Work, tipo, eu vou gostar de ver, tá? Mas eu, normalmente, eu fico... Quando alguém fala de Proof of Useful Work, para mim, eu fico com a mesma sensação... A sensação que me dá é o seguinte, quando eu vou na academia, eu vejo aquele monte de gente simplesmente levantando e abaixando os pesos lá, abaixando os pesos, eu fico pensando assim, cara, por que a mesma pessoa que está propondo Proof of Useful Work não entra na academia e tenta falar para as pessoas cavar buraco em vez de levantar um quadrado de chumbo? Exato. Por que você não bota alguém lá para ir lá carregar saco de cimento? É carregar peso do mesmo jeito, levantar e abaixar, não é? Proof of Useful Work. Sabe? É como se a prova de trabalho fosse inútil. A prova de trabalho não é inútil. A prova de trabalho aqui está servindo para garantir um serviço de segurança na rede. Ela não tem nada de inútil. Ela é uma peça fundamental nessa coisa toda. Tá? Mas, enfim, diga. Agora que a gente vai fazer uma coordenação entre os mineradores, não seria interessante ter alguma... Porque cada minerador está procurando um espaço inteiro de hashes, certo? Não seria interessante falar para eles que existe a possibilidade de N1, N0, N1, N2, N3 estarem testando os mesmos nonces. Aham. Sim, existe. Não seria interessante eu ter uma coordenação para falar, por exemplo, N0? A pool faz isso. A pool manda Coinbase Transactions diferentes para cada um deles. Porque na Coinbase Transaction tem espaço para eu botar dados arbitrários lá. Então eu posso, por exemplo, criar um identificador que identifica você na minha pool. Até para eu poder facilitar ali, para eu poder ver o shares de quem que é, entendeu? Para ver que você não está me roubando. Eu boto um ID seu ali na Coinbase que vai para você. Aí você está minerando em cima daquilo. Então você nunca está minerando em cima do trabalho de outro, tipo, sabe? Porque eu boto na Coinbase alguma variação, mando um para você, um para o outro, outro para o outro, e fico alternando isso. A pool coordena isso. Como é que ele entra numa pool? Pai, é igual você entrar num site, botar uma senha, fazer um cadastro, botar a senha, ele te dá um endereço para você apontar você mandar as shares, você começa a mandar as shares. Só isso. E a tua máquina lá, tipo, usa o mesmo endereço para pegar o trabalho que tem que fazer, que é o template. É só isso. É um negócio de tipo, apertar um botão, sei lá, você faz 5 minutos. Igual entrar em um site qualquer. Ligar uma máquina que, sei lá, você fez um cadastro e... Sei lá. Como é que você... Sei lá, você pegou o seu telefone e você fez um cadastro em algum lugar lá na Google, se for da Google, na Apple, se for da Apple, mesma coisa. E aí o teu telefone começa a falar com o servidor dele, né? Perigoso em que sentido? No segundo caso, onde apontei, você falou que aquele da shares, onde ele vai estar te pagando. Uhum. Se essa pessoa, vamos dizer que ela tem poder computacional até que forte, aí ela divide uma parte para ficar
trabalhando para a pool, só que ela já está Uhum. e a outra parte para tentar minerar por ela mesmo. Uhum. Se as pessoas achar o bloco na outra parte, ela não pode acabar pegando o bloco e o dinheiro. Mas aí ela está dividindo o trabalho que ela está fazendo, né? Se ela divide o hash rate, metade ela manda para uma pool e metade ela minera solo, sozinha, e ela encontrar um bloco lá no solo, ela encontrou um bloco no solo, deu sorte. Mas ela está contribuindo menos para a pool. Só isso. É uma opção de negócio. Isso não é uma decisão de protocolo, isso é uma decisão empresarial. Você é o dono das máquinas, você decide o que você faz com suas máquinas. Você quer minerar sozinho, minera sozinho. Você quer participar da pool, participa da pool. Se você quer dividir e falar assim, eu quero participar da pool A, B e C, participa da pool A, B e C. Sei lá por quê. É uma decisão empresarial. Tipo, eu não entendi muito como que a gente tem certeza que, tipo, o minerador ele tá calculando lá e o que que impede do minerador tá mandando pra pool e ele achar algo válido e ele sai da pool e pegar sozinho. Tem como? Não tem como. Vamos voltar aqui um pouco. O que o minerador está fazendo? Ele está pegando o cabeçalho do bloco e calculando o hash disso, certo? O que tem no cabeçalho do bloco? Tem várias coisas lá. Uma das coisas é Merkle Root. Lembram disso, né? Como que era a Merkle Root? Volta aqui, ó, no caderno. Era assim, ó. É a raiz de uma árvore de hashes que tem a ver com as transações numa ordem específica. Essa primeira transação aqui, ó, é a Coinbase Transaction. Ela que paga a recompensa. Aí o que a pool faz? Ela monta essa transação. Se a pool monta essa transação, a pool é que é capaz de montar essa. Sozinho você não faz ela. Entendeu? Aí o que eu, pool, faço? Eu monto a Coinbase Transaction, monto essa Merkle Root aqui e entrego para você. Se você me mandar uma share, você vai me mandar o bloco, o cabeçalho do bloco, que você encontrou a share. Eu vou olhar a Merkle Root. Eu vou olhar esse dado aqui que você me mandou. Se não foi a parada que eu te mandei, eu não aceito aquela share. Porque você está fazendo uma coisa que não é o que eu falei para você fazer. É simples assim. O que hoje a gente está tentando fazer num protocolo que chama Stratum V2, é a segunda versão do Stratum V2, é criar algum mecanismo que o minerador possa construir isso aqui sem sacanear a pool. Mas que ele possa escolher as transações. Não é tão simples assim. Todo mundo ok até aí? Todo mundo bem? O terceiro modelo que eu quero comentar aqui, que é um pouco mais comum, tá? A gente chama de FPPS, que é Full Paper Share. Full Paper Share. Ou PPS+. PPS+. Que é isso daqui, que é o PPS, eu pago pelas shares, mas eu também vou fazer o split da FII, da taxa. Basicamente essa é a diferença. Tá? Repare que isso melhora para o minerador e piora para a pool. Isso aqui, por que vai sendo isso? As pools vão fazendo coisas que vão cada vez ficando pior para elas e melhor para o minerador. Para ela conseguir atrair mais mineradores. O minerador aqui é o trabalhador dela. Então ela está meio que tentando pagar mais para ele. Quanto mais você pagar, mais as pessoas vêm, né? É um mercado também, tá? Mercado de trabalho aqui nesse caso, tá? Esse é o modelo mais comum. Variações disso aqui são o modelo mais comum, tá? Agora repare, isso aqui gera mais pressão financeira em cima do coordenador, que é a pool, tá? O que é um concern, né? O que é um problema que está acontecendo hoje e a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente observa que está acontecendo. Vocês viram ali, tem várias pools diferentes, tá? Várias pools diferentes. Uma coisa que vocês podem fazer, não é difícil, é se conectar na pool e pegar o template. Mesmo que você não tenha máquina de minerar, você pode ir lá e pegar o template. Pode ver o que é o job que ela está pedindo para você fazer, tá? É só você conectar lá e pedir, tal. Tem um protocolo, você implementa, é relativamente tranquilo de implementar, pum, TCP, tal, mandar umas mensagens, pum, recebeu o template. Aí o que você pode fazer? Tem gente que faz isso. Tem pesquisadores que fazem isso.
Inclusive, tem interesse em começar a fazer esse trabalho aqui também. Quem quiser fazer esse tipo de coisa, me procura. O que a gente olha? A gente conecta nas pools e vê os jobs que elas estão declarando, os templates que elas estão declarando. E a gente conecta em pools diferentes e vê o que elas estão fazendo, pedindo de trabalho. E aí, a gente repara que pools diferentes, que supostamente são empresas diferentes e pessoas diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, em países diferentes, várias delas estão minerando o mesmo template. Então, sei lá, tem 10 pools, 6, 7 estão minerando o exato mesmo template. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem várias pools diferentes, todas elas pagando para uma mesma coisa aqui, ó. Uma mesma entidade, que a gente não sabe quem é. Pelo menos eu não sei quem é. Tá? A gente não sabe quem é. Tudo bem? Qual que é a minha tese? Qual que é a minha tese? A minha tese é de que isso aqui é alguma coisa parecida com um banco ou uma seguradora. Não necessariamente um banco tradicional ou uma seguradora tradicional, mas alguma coisa parecida com um banco ou uma seguradora. O que uma seguradora faz? Você paga e ela compra seu risco. É isso que ela faz. Quando você faz o seguro do carro, você paga para ela e ela assume o risco de um sinistro. Ela fala assim, você bateu o carro, eu pago o carro. Eu pago o conserto. Eu pago o conserto do terceiro. Eu pago o seu risco. Certo? Ela cobra alguma coisa de você para isso. Tá? O que eu suspeito que está acontecendo? Como o modelo mais comum hoje é de pay per share, ou seja, a pool paga independente de encontrar blocos ou não, tem alguma coisa comprando esse risco, o risco da variância. Tem alguma coisa com muito capital que fala assim, eu compro, eu garanto o seu fluxo de caixa. Ela faz uma análise do risco total, aproveitamento naquela área. Tipo um seguro, entendeu? Os maiores estatísticos do mundo provavelmente trabalham nas seguradoras, porque é onde precisa dos excelentes estatísticos, tá? Sim. Provavelmente é isso que está acontecendo. Tem alguma coisa que funciona como se fosse uma seguradora, não sei dizer se é tradicional ou não faço a menor ideia, mas provavelmente é isso que está acontecendo. Ela vai lá nas pools e fala assim, eu compro o seu risco, o risco de variância. Então eu garanto um fluxo de caixa para você, só que em troca eu quero que você me pague, direcione todos os rewards, né? A recompensa dos blocos você vai depositar para mim. E aí ela faz a conta disso, para funcionar na estatística da coisa. Tá? Eu não sei se é isso que está acontecendo, mas é a minha suspeita. Tá? Excelente pergunta para se pesquisar. Tentar descobrir o que está acontecendo. Sei lá como. Excelente pergunta para se responder. Não sei. Isso aqui aponta para algum tipo de centralização, porque a partir desse momento, esse cara controla a geração dos templates. Ele controla o que está sendo minerado. Ele controla as transações que estão entrando nos blocos. E repare que ele controla isso de forma indireta. Controla isso de forma indireta. Mas, querendo ou não, uma coisa aqui controla um hash rate enorme na rede, uns 80%, 85%. E isso é um problema. Um potencial problema. Tá? Que a gente não sabe, nunca viu acontecer treta, mas pode virar um problema. Poderia ser tipo um nó, um agente da rede que tem muito poder de capital, ou seja, tem um poder de mineração muito forte, ou seja, tem muita renda. Pode. Todo o poder de mineração para si, mas de forma paralela, que ela não gasta poder computacional para gerir essas várias pools. Então, pode ser tudo isso. Não faço a menor ideia do que está acontecendo. Só sei que a gente sabe que isso está acontecendo hoje. A gente consegue observar isso. E a tese mais comum aceita, assim, isso deve ser... Tem um monte de teoria da conspiração, aí não me cabe aqui. Eu prefiro simplesmente dizer que a gente não sabe dizer o que está acontecendo. Não tem uma boa explicação aí. Tipo, o que seria assim esses templates? Template é o cabeçalho do bloco que vai ser minerado. Deixou de ser redirecionado para a pool, está sendo direcionado para não sei o quê. O pagamento dele. A pool continua gerando esses templates. Cada uma das pools individualmente está gerando esses templates. Mas estão todos direcionando o pagamento para uma mesma entidade e isso é observável aqui. Essa entidade, ela volta então no pagamento para a pool para pagar os mineradores?
Não sei, porque eu não sei como é que é o contrato disso aqui. Eu não tenho como ver isso aqui. Isso aqui é fora do protocolo. Isso é, de novo, a gente está tocando em várias... A gente está discutindo essa questão de incentivos econômicos, a gente começa a ver... Tá bom, tem decisões de protocolo. Como é que o protocolo funciona? E o que isso gera no sistema de mercado. No mercado. O mercado não é uma decisão de protocolo, é uma decisão empresarial. Você tentando ganhar dinheiro, tentando fazer dinheiro. Não poderia fazer, tipo assim, observar por que esse ente misterioso, ele tá, para onde ele está levando esse dinheiro e daí para que arca? Poderia fazer um monte de coisa. Mas enfim, perguntas em aberto, tá? Perguntas em aberto. Todo mundo ok? Deixa eu parar a gravação só para facilitar um pouco o vídeo lá depois, tá? Por tema.